Eu quero falar com vocês sobre Aravena. O Aravena é um ponta que chegou, né, discretinho no meio da temporada, mas num pacote de bons reforços. O Grêmio contratou o Aravena, o Arezzo e o Monsalve naquele momento. E eu lembro de nós termos gravado um conteúdo aqui no A Dupla falando sobre as características de cada jogador e o que o Grêmio esperava para cada um. Pois bem, para quem não lembra, o Grêmio tinha uma leitura, e ela está se confirmando aos poucos, de que o Aravena era o jogador mais pronto de todos. O Aravena ele chegou com esse status em Porto Alegre, tá? Porque o Arezzo, por mais que tenha uma média muito boa de gols, principalmente para um jovem, foi para a Europa, o Arezzo ele tem uma maturidade grande, o centroavante, mas ele não tem jogado. A gente não consegue ver essa maturidade porque o Renato não tem escalado ele. Mas enfim, isso é um papo para outra hora. O Arezzo ele tem uma maturidade grande. Agora, quem estava jogando, quem apresentava um nível técnico muito promissor, não era nem o Arezzo nem o Monsalve. Apesar do Monsalve ser capitão, ser um jogador, né, talhado, o Grêmio até tratou no momento da contratação Monsalve como o maior potencial dos reforços. E a gente tá vendo que o Grêmio tinha muita razão. Agora, da chegada, da capacidade de impacto imediato, a crença era maior no Aravena. Só que ele não aconteceu de imediato. Quem aconteceu foi o Monsalve. E existe uma justificativa para isso que explica inclusive o seu atual bom momento. Conversando com algumas pessoas, foi possível colher a informação de que o Aravena ele chegou com uma defasagem física muito grande. E o processo para arrumar essa defasagem física acabou sendo um pouco mais lento do que o normal, do que o desejável, na verdade. E aí coube à comissão técnica também fazer esse processo de integração no grupo principal. E a gente sabe como funciona a cabeça do Renato. O fato é que demorou mais do que o Grêmio acreditava. Mas o Aravena começou a jogar aquilo que ele pode jogar. E existe uma crença dentro do clube de que ele ainda não se soltou por completo. É um jogador mais discreto, tô falando de comportamento, né? Teve as dificuldades físicas ali que atrapalharam nesse processo de adaptação, mas ele está se soltando. E a tendência é de mais minutos, porque agora ele é titular. Existe uma crença de que Aravena não devolverá a titularidade para Soteldo, que Soteldo está saindo definitivamente do time. Porque desde que entrou, e mesmo que não esteja ainda, né, no seu pleno, como já jogou no Chile, por exemplo, ele não foi para o futebol espanhol por um detalhe, o Grêmio conseguiu atropelar essa negociação e fazer o acordo costurando para Porto Alegre, num grande negócio do departamento de futebol gremista, diga-se de passagem, mas o Aravena ele tem dado ao Renato algo que é necessário, que é consistência, tanto na frente quanto atrás. Esse é o discurso que a gente está ouvindo, tá? Não é necessariamente a minha opinião, mas o Aravena ele agregou uma capacidade defensiva muito grande, fechando linha, dando combate, se empenhando, e o Renato sabe que isso é importante para o momento, para a fase que se atravessa. A partir daí, nesta titularidade do Aravena, outros reflexos poderão ser vistos. Eu não estou descartando que este momento do Aravena tire qualquer possibilidade de Soteldo permanecer. Eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso. O Grêmio faz força, tá? Ou pelo menos fez força para tentar comprar o Soteldo. Conversou com o Santos, se dispôs a conversar, se dispôs a negociar principalmente, ouviu pedidos que considerou absurdos do Santos. O Santos queria envolver jogadores na troca, como Cristaldo, Gustavo Martins. Esse negócio jamais sairia dentro desse formato, mas o Grêmio tentou. Só que as dificuldades para contratar o Soteldo, elas estão enormes. E o Grêmio tem um jogador de qualidade que é o Aravena ali. O Grêmio fez um investimento no Aravena considerável também. Metade praticamente daquilo que seria necessário para contratar o Soteldo, com a diferença que o Aravena tem 21, 22 anos, é muito mais jovem do que o Soteldo, que tem 27 e que custa 5 milhões de dólares. Esse pensamento, pelo menos momentaneamente, ele está entranhado na cabeça dos dirigentes. E ao ver o Aravena se soltar, ao ver o Aravena superar as dificuldades físicas da sua chegada, o futebol chileno não tinha deixado ele no melhor, né, das suas condições, agora ele está, o Grêmio começa a refletir sobre o futuro da equipe.